Bom, nesse vídeo a gente dá uma olhada em algumas questões das universidades estaduais paulistas que trabalham com o mesmo tema aí que a gente tinha acabado de ver. Essa questão da FUVEST, ela tem um modelo muito parecido com a última questão que a gente viu do Enem, que é trazer um trecho literário e a partir dele retomar esses aspectos da Primeira República. Nesse caso, ele traz um trecho do Cortiço, né? Então, ele mostra lá, ó, como se fossem grupos falando, né? Não entra a polícia, não deixa entrar, aguenta, aguenta. Não entra, não entra. Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela em fogo, ao fogo. Aguenta, aguenta. Então ele está falando aqui, a única grande informação que nós temos é que se trata do cortiço e que nós temos aqui como se fosse um enfrentamento, né, da população com a polícia. Então a gente sabe que num cortiço a polícia está tentando entrar e a população está tentando evitar que isso aconteça. Vamos para o comando da questão para ver o que ele quer que a gente tire desse trecho literário. O fragmento acima mostra a resistência dos moradores de um cortiço à entrada de policiais no local. Isso aqui é basicamente o que a gente viu ali lendo o texto, não há nenhuma novidade aí no que ele está falando. Aí ele pede para a gente pensar sobre esse romance como um todo, né? É uma questão da FUVEST de 2011, eu me arrisco a dizer que é bem provável que o romance do Aloysio de Azevedo, Cortiço, ele estivesse na lista naquele ano. No entanto, você tem certas obras, como o próprio Cortiço do Aloysio de Azevedo, que muitas vezes o vestibular toma como conhecimento comum, porque eles são falados na escola mesmo quando não estão na lista dos vestibulares. O que a gente sabe se a gente não leu a obra? A gente sabe que se trata de um cortiço e que há um enfrentamento com a polícia. E é uma obra lá de 1890, então ela está falando mais ou menos da Primeira República, né? Como que eu sei que é uma obra de 1890? A data está aqui, ó. A data me foi dada. Então eu sei que é da Primeira República e está mostrando esse enfrentamento, essa vida difícil entre a polícia e os moradores dos cortiços. Vamos para as alternativas. Esse romance representa as transformações urbanas do Rio de Janeiro no período posterior à abolição da escravidão e o difícil convívio entre ex-escravos, imigrantes e poder público. Sim, o romance mostra isso, né? A gente vê ali que há uma transformação urbana na medida em que eu tenho uma população maior dentro das cidades e que esse convívio entre os ex-escravizados, os imigrantes e o poder público, a polícia, ele nunca vai ser tranquilo. Mas vamos ler as outras alternativas. O romance defende a monarquia recém-derrubada e demonstra a dificuldade da República de manter a tranquilidade e a harmonia social após as lutas pela consolidação do novo regime. Não são as lutas pela consolidação da República que transformam, que mostram um conflito entre polícia e cortiço, né? Isso acontece por conta das condições de vida e da maneira como esses povos, essa população pobre, negra, que morava dentro dos cortiços, era vista. O romance denuncia a falta de policiamento na então capital brasileira e atribui os problemas sociais existentes ao desprezo da elite paulista cafeicultora em relação ao Rio de Janeiro. O romance até vai mostrar pra gente problemas sociais, mas ele não está atribuindo isso ao desprezo de uma elite de São Paulo em relação ao Rio. Né? Para ele, o problema está em outro lugar, o problema está na própria população. O Cortiço é uma obra que tem um determinismo ali social, biológico muito forte. Na alternativa D, ele valoriza as lutas sociais que se travavam nos morros e na periferia da então capital federal e as considera um exemplo para os demais setores explorados da população brasileira. Essas lutas ainda não estão nos morros nem na periferia, uma vez que os cortiços eram no centro. Então ele está falando de algo que acontece no centro do Rio de Janeiro, naquele momento. E a letra E apresenta a imigração como a principal origem dos males sociais, porque o país passava, pois os novos empregados assalariados tiraram o trabalho dos escravos e os marginalizaram. Bom, gente, não dá para falar que você tirou o trabalho de escravizado por causa da imigração e muito menos que a marginalização ocorreu por causa da imigração. Né? A marginalização do escravizado ela ocorreu por conta da sua condição e da visão que se tinha dele dentro da sociedade.
Nessa segunda questão, a gente olha uma questão aqui da Unesp de 2022 e ela traz uma charge do Belmonte. Belmonte, é um chargista que aparece muito em questões relacionadas à Primeira República e Era Vargas. Então é bem comum encontrar algumas das charges deles para esse período. Bom, vamos para a questão. Observe a charge de Belmonte publicada na primeira página da Folha da Noite em 20 de fevereiro de 1922. Então, estamos falando de Primeira República, estamos falando ali do auge do movimento modernista no Brasil, né? 1922, momento em que acontecerá a semana lá em setembro. E aí existem duas pessoas andando embaixo, falando, está vendo, minha filha? Aqueles é que são os artistas. Coitados, não, tão moços. Então, como se ser artista fosse quase ter uma doença, quase um problema. Vamos lá. Ao representar a Semana de Arte, a charge ironiza, né? Então, a charge, ela está trazendo para a gente uma ironia entre o que essa população está vendo e o que está acontecendo lá na arte moderna efetivamente. Essa ironia está no atraso da arte brasileira em relação ao que era produzido no resto do Ocidente. Em 1922 não há atraso algum. O Brasil está alinhado ao movimento modernista. Você está tendo na Europa também um movimento modernista ligado às vanguardas europeias que estão sendo representadas aqui no Brasil. Então não existe um atraso dentro do Brasil em relação àquilo que era produzido na Europa no movimento modernista. Essa ironia está na existência de preocupações entre os artistas de vanguarda com a cultura popular. Ora, o modernismo ele tem uma preocupação inerente com a cultura popular. Ele quer o tempo inteiro estar ligado a essa cultura popular, ainda que ele não abandone as estruturas da elite. Alternativa C. A ironia está na irracionalidade que caracterizava a produção dos participantes da vanguarda. O fato de ser uma produção irracional, impossível da gente entender, não é assim. A gente tem muita racionalidade nessa forma de produção. Então não existe uma irracionalidade, muito menos ela que gera a ironia. A ironia está no descompasso entre as propostas renovadoras da vanguarda e o gosto tradicional do público. Se os artistas estão querendo fazer algo completamente revolucionário, para o público aquilo ali não era arte. Para o público aquilo ali não fazia sentido. Então existe ali uma ironia de como eles estão colocando aquilo que há de mais moderno da arte, mas como isso para o público é impossível de ser entendível. E por fim, a alternativa E, a ironia estaria na formação técnica limitada dos artistas que não conseguiam obter efeitos realistas. O efeito realista não é algo que se procura dentro do movimento moderno e a formação desses artistas, decididamente, ela não é limitada. Bom, e por fim eu trago aqui uma questão da Unicamp e eu já vou focando aqui um pouco mais em segunda fase, que é o que agora, a partir de agora, vai ficando mais próximo. Essa é uma questão da Unicamp de 2018, vamos olhar para ela. No dia seguinte ao decreto da libertação, negros e negras deixaram apressadamente os lugares onde tinham vivido durante longo tempo, nas humilhações da escravidão, e, das fazendas e sítios, afluíram em direção às cidades próximas. Esse aqui é um texto que vai mostrar algo diferente do que se fala, né? Muita gente fala que os negros ficaram nas fazendas. Não, no dia seguinte, eles deixaram as fazendas, né? Eles deixaram onde eles tinham vivido ali a escravidão e eles foram em direção às cidades. As cidades vão acolher essa população. A maior parte desses novos cidadãos livres tinha pequenas economias. Ora, seu primeiro ato foi correr às lojas de calçados. Então, a primeira coisa que essa população agora livre vai fazer é ir lá comprar um calçado, comprar um sapato. Na letra A, considerando o depoimento citado. Então, a gente vai olhar para esse depoimento, a gente vai olhar para esse texto. A gente precisa explicar, e aqui é o comando da questão, né? A gente tem que explicar o que está acontecendo, o significado social do uso do sapato ali na época. Por que o uso do sapato parece ser algo bastante importante?
essa é uma questão que também ligada ao período escravocrata brasileiro, mas que está tratando ali da República. É importante lembrar que o uso de sapatos ele foi uma demarcação de liberdade. Aos escravizados, aqueles que continuavam cativos durante o Segundo Reinado, todo o período da história, era proibido o uso de sapatos. Então, o sapato, ele é de alguma forma um demarcador de liberdade, né? Então, usar sapatos era uma forma de você marcar a sua liberdade. Por isso, os ex-escravizados, agora livres, buscavam comprar esses sapatos como forma de demonstrar a sua liberdade. Ainda que a abolição já tivesse existido, então todos eles eram efetivamente livres, essa era uma forma, mais do que preciso, uma forma simbólica de marcar a sua liberdade. Daí a ideia de sair e comprar esses sapatos. Na letra B, nomeie duas estratégias, então a gente vai ter que dar aqui duas formas de sobrevivência de brancos pobres, mestiços e forros no período pós-abolição. Como essas pessoas, agora que não existe mais a escravidão, como aqueles que conviveram com a escravidão, vão encontrar formas de sobreviver. Onde eles vão sobreviver, como eles vão sobreviver. Então, a primeira coisa que a gente pode demarcar é que a forma de trabalho mais comum para essa população se tornou a realização de trabalhos eventuais e manuais. Muitos deles vendendo sua força de trabalho. Opa, temos um erro aqui do escrito. Sua força de trabalho eventualmente no centro das cidades para onde eles foram. Então a primeira forma é essa, é o cara que vai oferecendo ali o trabalho dele no centro das cidades ou vai oferecendo algum produto no centro das cidades. Mas ele quer duas estratégias. A segunda estratégia que a gente tem é justamente o deslocamento dessas populações para o centro das cidades, onde eles poderiam trabalhar, só que aí eles vão viver em cortiços ou nas periferias, né, nas áreas mais pobres. O mais comum é que a estratégia seja ir viver no centro da cidade, uma vez que essa é a região onde eles vão conseguir mais facilmente emprego, né, esses empregos eventuais. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender um pouco de como fazer a questão, de como esses assuntos aparecem. Voltando a repetir que vocês podem me trazer qualquer questão que vocês tiverem em dúvida. Um abraço e até a semana que vem.